Tiago, filho de Zebedeu, foi um dos apóstolos mais próximos de Jesus, conhecido por sua coragem e determinação. Ele fazia parte do círculo mais íntimo de Cristo, ao lado de Pedro e João, e testemunhou momentos cruciais, como a transfiguração no monte e a agonia no Getsêmani. No entanto, o que mais chama a atenção em sua história é o fato de ele ter sido o primeiro apóstolo a ser martirizado. Porque ele foi o primeiro a morrer. E o que sua vida e morte podem nos ensinar sobre fé e devoção? Tiago era conhecido por seu temperamento forte, tanto que ele e seu irmão João foram apelidados por Jesus de Filhos do Trovão. Marcos capítulo 3 versículo 17. Apesar disso, ele demonstrava uma fé inabalável e uma disposição para seguir Jesus até as últimas consequências. Em Atos capítulo 12 versículo 2, lemos que o rei Herodes Agripa mandou matá-lo com a espada, tornando-o o primeiro apóstolo a dar sua vida pelo Evangelho. Sua morte foi um marco significativo para a igreja primitiva, pois mostrou que a perseguição era real, mas também que a fé em Cristo era mais forte do que o medo. A coragem de Tiago nos desafia a refletir. Estamos dispostos a enfrentar adversidades por nossa fé? Sua história nos lembra que o chamado de Cristo exige entrega total e que, mesmo em meio à perseguição, é possível glorificar a Deus com nossas ações. Antes de seguirmos para a próxima parte, onde falaremos sobre João, o irmão de Tiago, aproveite para curtir este conteúdo, inscrever-se em nosso canal e deixar seu comentário sobre o que mais te inspirou na história de Tiago. Vamos continuar explorando juntos as incríveis histórias dos apóstolos. João, irmão de Tiago, é conhecido como o discípulo amado, uma figura profundamente conectada à vida e ao ministério de Jesus. Mas, diferente de outros apóstolos, João teve um destino singular. Ele foi o único a não sofrer uma morte violenta. Como ele sobreviveu às perseguições e qual foi seu papel na igreja primitiva? Sua história é um testemunho de fé, resiliência e dedicação à palavra de Deus. Por que João foi poupado de uma morte violenta? Será que isso reflete um propósito especial em sua vida? Embora a Bíblia não forneça detalhes específicos sobre sua morte, sabemos que ele enfrentou grandes desafios por sua fé. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 9, João relata que foi exilado na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Esse exílio foi uma tentativa de silenciá-lo, mas acabou resultando na escrita de um dos livros mais profundos e proféticos da Bíblia, o Apocalipse. Sua sobrevivência pode ser vista como um sinal de que Deus ainda tinha planos grandiosos para ele. Durante seu exílio em Patmos, João recebeu uma visão impressionante de Jesus Cristo glorificado e das coisas que estavam por vir. Essa experiência é narrada em detalhes no livro de Apocalipse, um texto que continua a inspirar e desafiar cristãos até hoje. Segundo a tradição, antes de ser exilado, João foi preso e submetido a torturas, incluindo ser mergulhado em óleo fervente, mas milagrosamente sobreviveu. Após sua libertação, ele teria retornado a Éfeso, onde viveu até uma idade avançada, dedicando-se a ensinar e a escrever sobre o amor e a verdade de Cristo. João é lembrado não apenas por sua longevidade, mas também por sua profunda compreensão do amor de Deus. Ele escreveu o Evangelho de João, 3 cartas, 1 João, 2 João e 3 João, e o livro de Apocalipse, deixando um legado duradouro para a igreja. Em suas cartas, ele enfatiza que Deus é amor, 1 João capítulo 4, versículo 8, e chama os cristãos a viverem em unidade e obediência. Sua vida é um exemplo de fidelidade e perseverança, mostrando que o amor a Deus e ao próximo é a essência da fé cristã. Pedro, também conhecido como Simão, é uma das figuras mais emblemáticas do cristianismo. Ele foi um pescador simples chamado por Jesus para se tornar pescador de homens. Mateus capítulo 4 versículo 19. Sua trajetória é marcada por momentos de grande fé, mas também por falhas humanas, que tornam sua história profundamente conectada à experiência de qualquer cristão. No entanto, o que mais impressiona em sua vida é a transformação que ele sofreu e a coragem que demonstrou até o momento de sua morte. Como um homem que negou Jesus 3 vezes se tornou um dos maiores líderes da igreja primitiva e aceitou o martírio com humildade. Pedro era um homem impulsivo e apaixonado. Ele foi o primeiro a reconhecer Jesus como o Messias,
declarando: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus capítulo 16, versículo 16. Por causa dessa declaração, Jesus o chamou de a rocha sobre a qual edificaria sua igreja. Mateus capítulo 16, versículo 18. No entanto, essa mesma impulsividade o levou a cometer erros, como quando tentou impedir Jesus de falar sobre sua morte iminente, sendo repreendido com as palavras: Para trás de mim, Satanás. Mateus capítulo 16, versículo 23. Sua maior falha, no entanto, foi negar Jesus 3 vezes durante a noite de sua prisão, um ato que o deixou profundamente arrependido e que o marcou para sempre. Lucas capítulo 22, versículos 54 ao 62. Após a ressurreição de Jesus, Pedro foi restaurado de maneira poderosa. No encontro à beira do mar da Galileia, Jesus perguntou a Pedro 3 vezes: Tu me amas? João capítulo 21, versículos 15 ao 17. Esse momento não foi apenas uma restauração simbólica, mas também uma reafirmação do chamado de Pedro para liderar a igreja. A partir daquele dia, Pedro se tornou um pregador ousado e um líder carismático. No dia de Pentecostes, ele levantou a voz diante de uma multidão e proclamou o evangelho com tanta convicção que cerca de 3.000 pessoas se converteram. Atos capítulo 2, versículo 41. Ele também realizou milagres, como a cura de um homem coxo na porta do templo chamada Formosa, Atos capítulo 3, versículos 6 ao 8, e enfrentou autoridades religiosas com coragem, afirmando: Mais importa obedecer a Deus do que aos homens, Atos capítulo 5, versículo 29. A tradição cristã nos conta que Pedro foi martirizado em Roma durante o reinado do imperador Nero, um período de intensa perseguição aos cristãos. Nero, conhecido por sua crueldade, usava os cristãos como bodes expiatórios, culpando-os pelo incêndio que devastou Roma em 64 d.C. Pedro foi preso e condenado à crucificação. Mas, segundo relatos da igreja primitiva, ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, pois não se considerava digno de morrer da mesma forma que seu Senhor. Esse ato de humildade extrema se tornou um símbolo poderoso de sua devoção e de sua transformação espiritual. A cruz invertida de Pedro não é apenas um símbolo de sua morte, mas também de sua vida. Ela nos lembra que a verdadeira grandeza no reino de Deus não está em buscar glória para si mesmo, mas em servir aos outros com humildade e amor. Pedro viveu com intensidade, falhou, foi restaurado e, por fim, entregou sua vida por aquilo em que acreditava. Sua história nos desafia a refletir sobre nossa própria caminhada de fé. Estamos dispostos a enfrentar desafios, a carregar nossa cruz e a seguir Jesus, mesmo quando isso exige sacrifícios. Pedro é um exemplo poderoso de que Deus pode usar pessoas comuns para realizar coisas extraordinárias. Ele nos mostra que não importa quantas vezes falhamos, a graça de Deus é suficiente para nos restaurar e nos capacitar a cumprir nosso propósito. Sua vida e morte são um testemunho de que a fé verdadeira não é isenta de dificuldades, mas é sustentada pela esperança e pela certeza de que Cristo está conosco em todas as circunstâncias. Paulo, anteriormente conhecido como Saulo de Tarso, é uma das figuras mais extraordinárias do cristianismo. Sua história é um testemunho poderoso de transformação, mostrando como Deus pode usar até mesmo os maiores opositores de sua obra para realizar grandes coisas. De perseguidor da igreja a apóstolo dos gentios, Paulo viveu uma vida de dedicação inabalável ao Evangelho, enfrentando perigos, perseguições e, por fim, a morte como mártir. Mas o que levou Paulo a entregar tudo por Cristo? E como sua vida continua a inspirar milhões de pessoas ao redor do mundo? Antes de sua conversão, Saulo era um fariseu zeloso, conhecido por perseguir ferozmente os cristãos. Ele estava presente no martírio de Estevão, o primeiro mártir da igreja, e consentia em sua morte. Atos capítulo 8, versículo 1. Com cartas de autorização dos líderes religiosos, ele partiu para Damasco com a intenção de prender seguidores de Jesus. No entanto, no caminho, ele teve um encontro transformador com o próprio Cristo. Uma luz brilhante o cercou, e ele ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Atos capítulo 9, versículo 4. Esse momento mudou completamente sua vida. Cego pela luz, ele foi levado a Damasco,
onde, após 3 dias, recuperou a visão por meio de Ananias, foi batizado e começou sua jornada como apóstolo de Cristo. A partir daquele momento, Paulo dedicou sua vida a pregar o Evangelho, especialmente aos gentios, aqueles que não faziam parte do povo judeu. Ele realizou várias viagens missionárias, enfrentando perigos constantes, como naufrágios, prisões, apedrejamentos e perseguições. Em 2 Coríntios capítulo 11 versículos 23 ao 27, Paulo descreve as dificuldades que enfrentou. Fui encarcerado muitas vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos 1. 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio. Apesar de tudo isso, ele nunca desistiu de sua missão, movido por seu amor por Cristo e pelo desejo de levar a mensagem de salvação ao mundo. Paulo também foi um escritor prolífico, autor de 13 cartas que compõem grande parte do Novo Testamento. Suas epístolas, como Romanos, Coríntios, Gálatas e Efésios, abordam temas fundamentais da fé cristã, como a graça, a justificação pela fé, a unidade da Igreja e o amor de Deus. Seus escritos não apenas fortaleceram a Igreja primitiva, mas continuam a ser uma fonte de inspiração e orientação espiritual para cristãos de todas as gerações. Segundo a tradição, Paulo foi martirizado em Roma durante o reinado de Nero, o mesmo imperador que ordenou a morte de Pedro. Como cidadão romano, ele foi poupado da crucificação e condenado à decapitação. Esse ato final de entrega refletiu a essência de sua vida, uma corrida que ele correu com perseverança até o fim. Em sua última carta, escrita a Timóteo, Paulo declarou com confiança: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. 2 Timóteo capítulo 4 versículo 7. A vida de Paulo nos desafia a refletir sobre nossa própria jornada de fé. Estamos dispostos a abandonar tudo por Cristo? Estamos prontos para enfrentar dificuldades e permanecer firmes, confiando na graça e no poder de Deus? Paulo nos ensina que não importa quem fomos ou o que fizemos no passado, Deus pode nos transformar e nos usar para sua glória. Sua história é um lembrete de que a fé verdadeira não é apenas acreditar, mas viver de forma a impactar o mundo ao nosso redor. Assim como Paulo, cada um de nós é chamado a viver uma vida de propósito e dedicação. Se você foi inspirado por essa história, compartilhe este conteúdo com outras pessoas, deixe seu comentário sobre o que mais te tocou e inscreva-se em nosso canal para continuar explorando as incríveis histórias dos apóstolos. Juntos, podemos aprender e crescer na fé.